Oi, meu povo! A cultura da sua empresa diz muito mais sobre o seu negócio do que você imaginava. Eu sou Priscila Elp, CEO e founder do Instituto Elp, e o meu propósito é guiar negócios digitais para uma operação sem caos. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de gestão. Bora lá falar sobre cultura? Afinal de contas, o que é cultura? Eu poderia trazer aqui algum conceito de algum livro para poder te explicar, mas eu vou fazer isso de uma maneira muito mais simples, que você vai entender e já vai começar a refletir um pouco mais sobre a cultura da sua empresa. A cultura é aquilo que as pessoas do seu time fazem quando não tem ninguém olhando. E o que isso quer dizer? Você pode falar para o seu time que a cultura de vocês é uma cultura colaborativa. E aí vamos a um exemplo prático para você entender melhor essa questão da cultura e os problemas que podem existir. Digamos que na sua empresa você tem aí o Bob. O Bob ele faz parte do seu time. E como a sua cultura ela é colaborativa, você sempre vê nas reuniões o Bob colaborando. O Bob ele traz ideias, ele se coloca sempre à disposição do time para ajudar, sempre fala: olha, se precisar me chama, se tiver algum problema conta comigo, se tá precisando de ajuda, qualquer coisa, dá um grito. Então ali você olha e pensa: nossa, como que o Bob, ele é colaborativo, ele veste a camisa, ele ajuda todo mundo do time, que pessoa maravilhosa. Só que o que acontece quando não tem ninguém olhando? Fora das reuniões, fora do ambiente público. Uma pessoa foi lá, pediu ajuda para o Bob. Mas o que acontece? Quando a pessoa chama o Bob no particular para pedir ajuda, ele vem e diz: ai, agora eu não consigo, tô muito ocupado, acho melhor você falar com fulano, com ciclano, que vai conseguir te ajudar melhor. Fica ali fazendo um corpo mole, né? Nunca consegue ajudar de verdade, as pessoas pedem, né? Ele se ofereceu, as pessoas vão pedir ajuda, ele nunca consegue contribuir, nunca está à disposição, sempre tem alguma coisa. E o que acontece nessa situação específica? O que acontece é que quando ninguém está olhando, o Bob não é tão colaborativo assim. Isso, se for só um Bob no seu time fazendo uma coisa dessas, tudo bem, seu time continua sendo colaborativo, apenas esse Bob não está alinhado à cultura. E eu já te explico o problema que isso traz. Agora, se não é um Bob, se você tem muitos Bobs dentro do seu time, será que a cultura ela realmente é colaborativa? Ou será que é essa cultura do corpo mole? Estou sempre ocupado. Chama outra pessoa. Agora não dá. Porque talvez, se tem muitas pessoas ali fazendo isso, essa seja a real cultura da sua empresa. Vou te dar mais alguns exemplos para você ir entendendo um pouco melhor. Seu time tem uma reunião agendada para as 14 horas. Só que essa reunião, ela começa 14h15, 14h30. Uma vez, tudo bem, mas agora, e se todas as suas reuniões não começam no horário? O que isso diz sobre a sua cultura? A reunião que era das 9 começou às 9h05, 9h10, 9h15. A reunião das 2 começou às 2h15, 2h30. Será que isso diz que a sua cultura ela é uma cultura da pontualidade? Uma cultura de comprometimento? Ou é uma cultura de atraso, deixa para lá? É uma cultura que valoriza as pessoas e, portanto, valoriza o tempo das pessoas? Ou é uma cultura que ela acaba sendo muito mais focada no individual? É o meu tempo, os meus problemas, os outros que me esperem. E aí, novamente, um caso de uma reunião que começou em atraso, tudo bem. Agora, se de 5 reuniões na semana
3 começa em atraso, 4 ou às 5, o que isso diz sobre a sua cultura? E agora, você, dono do seu negócio digital, que atrasa, ou seus líderes, seus gestores, que atrasam, o que isso significa? Espera mais um pouquinho que essa parte da importância da gestão para a cultura da empresa eu te explico um pouco mais na frente. Mas começa aí a abrir a sua mente, pensar no dia a dia da sua empresa e refletir para entender como é a sua cultura hoje. Deu um problema na sua empresa, deu um problema ali no meio das coisas que seu time estava entregando. Como as pessoas reagem? Elas vão reagir focando na resolução desse problema, elas vão reagir dando 1001 desculpas, mas sem resolver nada. Elas vão reagir pontando o dedo, brincando ali de batatinha quente. Ai, não é meu problema, é de ciclano, Jó. E ciclano diz, não é meu problema, é do Beltrano. Enquanto isso, está jogando a batatinha quente um no colo do outro e o problema lá, sem ser resolvido. Qual que é a cultura da sua empresa nessas horas? Como as pessoas reagem? Como você reage? Como seus líderes, seus gestores reagem? Ou, ao invés de jogar a bola adiante, as pessoas assumem a responsabilidade. Eu errei. Vamos corrigir dessa forma e farei isso para evitar que aconteça novamente. Qual que é essa ação? Como as pessoas reagem? O que elas fazem nessas horas? Isso tudo é cultura, como eu falei. Né? É aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Mas também é o que elas fazem quando está todo mundo olhando. Ou seja, é o que as pessoas fazem. A gente está falando de ação. E não basta uma pessoa só do time fazer, ou a maioria. O interessante é o que todos fazem. Claramente, pode ser que na sua empresa nem todas as pessoas ajam da mesma maneira. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso também, do porquê que algumas pessoas não agem do mesmo jeito, porquê que outras agem, o que acontece nessas horas, o que isso quer dizer para a sua cultura. Mas para você identificar, é justamente olhar o que a maioria das pessoas está fazendo. Qual é a atitude que predomina na sua empresa? E já vai deixando aí um comentário me contando de todas as situações que eu relatei, como que está a sua empresa. Como que acontecem essas coisas dentro da sua empresa. E aí todo mundo fala, né, do código de cultura, um manual de cultura, um playbook de cultura, ou seja lá o nome que as pessoas derem, porque isso acaba sendo individual de cada empresa, às vezes a empresa quer dar um nome muito particular que vai fazer parte da sua cultura, essa nomenclatura. Mas o que é importante entender desse documento? Obviamente, é um documento. Ele é um documento escrito. Você pode ter um vídeo falando sobre esse documento? Pode. Mas é interessante ter ele escrito, bem como um manual mesmo a ser seguido. Esse documento, ele vai basicamente resumir a sua empresa. Mas resumir de que forma? Ele vai conter por escrito o que é aceitável e o que não é aceitável. Ele basicamente vai representar a sua empresa. Ele vai dizer para as pessoas como elas devem agir, o que é esperado delas em questão de comportamentos, de atitudes. E isso vai também ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões no dia a dia. Então, digamos, se eu tenho lá que as pessoas têm que ser pontuais, e aí eu tenho uma explicação da pontualidade, explicando que a gente valoriza o tempo do outro, que é necessário, então, comunicar caso aconteça um imprevisto, então as pessoas elas vão ficar mais atentas. Olha, falta 1 hora para a reunião, a minha internet morreu. Ela simplesmente não está voltando. Eu vou esperar a hora da reunião para comunicar? Não. Eu já dou um jeitinho ali, pego meu 4G, meu 5G, mando uma mensagem, aviso o que está acontecendo.
Tento comunicar de alguma maneira que talvez na hora da reunião eu não consiga estar presente. Então, assim que eu ver que está acontecendo um imprevisto ou tem essa possibilidade, eu já comunico. Então, ali eu tenho a decisão da minha comunicação e eu tenho como eu devo agir diante dessa situação. Então, você já vai norteando essas atitudes das pessoas. É basicamente aquilo que vai dar o tom de como as coisas acontecem, o tom de como seu time trabalha, o tom de como são as pessoas, de como é realmente o trabalho dentro da sua empresa. E aí entra aquilo que você, como dono da sua empresa, aceita no seu negócio e aquilo que você não aceita, você não tolera de atitudes. Eu tolero pontualidade. Eu não tolero atrasos. Eu tolero as pessoas que falam e cumprem com o que dizem, cumprem com a sua palavra. Eu não tolero pessoas que falam e não fazem aquilo que elas estão fazendo. Então a pessoa foi lá e me deu um prazo, disse: olha, tal dia eu te entrego isso daqui. Ela deu a palavra dela. Chegou no dia, ela não entregou, isso é uma coisa que eu tolero, uma coisa que eu não tolero. Então, isso tudo são até decisões que a gente toma sobre aquilo que a gente aceita e aquilo que a gente não aceita. E cada decisão nossa, ela manda uma mensagem. Ela comunica, de alguma maneira, para todo o time, qual é a cultura da sua empresa. E como que você monta esse documento, né? Como que você entende qual é a cultura da sua empresa? Primeiro, se você tem ali o seu planejamento estratégico, lá você já vai ter o quê? A sua missão, a sua visão. Isso já vai te dando uma entonação e uma direção de que atitudes e comportamentos são necessários para fazer sentido com a sua missão e com a sua visão. Fazer sentido com seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Quais são esses comportamentos? Quais são essas atitudes? Quais são essas ações? O que você tolera e o que você não tolera? Sei lá, também tem os seus valores, ou você pode trabalhar como princípios. E aí também vai te ajudando a entender o que eu tolero e o que eu não tolero. E você pode trazer, que nem eu estou citando várias situações, você pode trazer essas situações dentro do seu manual de cultura para exemplificar para as pessoas como deve ser a atitude delas e como não deve ser a atitude delas, explicando bem o que é aceitável e o que não é aceitável, para elas entenderem qual que é a real expectativa, porque se você deixar muito abrangente, cada um vai interpretar do seu jeito. Se eu só falar que a minha empresa precisa ser colaborativa, pode ter pessoas que acham que responder quando é chamado é colaborar. Pode ser que você realmente aceite isso como colaboração. Agora, pode ser que para você colaborar, realmente a pessoa ir um pouco além. Ela ajudar, ela contribuir, ela trazer ideias, ela ajudar a resolver problemas que inicialmente não seriam responsabilidade direta dela, mas acaba impactando ela sempre de alguma maneira. Então é ela ter essa preocupação com os colegas. Vi aqui, copywriter, social media, vi aqui esse anúncio, vi essa postagem. Gente, vi aqui um produto legal que eu acho que a gente pode se basear. Vi aqui um concorrente que eu acho que a gente pode acompanhar. Vi um evento legal que fulano pode participar. Vi esse curso aqui que pode ser interessante para ciclano. Entende? A pessoa está colaborando. E aí, quanto mais exemplos você for dando no seu manual de cultura de atitudes que você aceita e atitudes que você não aceita, mais fácil fica da pessoa ter clareza e, de fato, alinhar com o que você espera e não ter erros de interpretação. E esse documento você vai usar quando? Você vai dar para as pessoas estudarem assim que elas entrarem na sua empresa, que é o famoso onboarding e treinamento de um novo colaborador, se você tem CLT, de uma nova parceria, pessoa do seu time, se você tem contratações PJs, mas é para a pessoa entender mais a fundo a empresa, o que é esperado, como que o trabalho acontece ali dentro. E as pessoas, elas podem consultar esse material a qualquer momento, então elas precisam ter esse material bem acessível, fácil acesso. Então, entrei na empresa, li o documento, mas eu tenho que saber como encontrar esse documento
Porque futuramente eu posso estar conversando com alguém, eu posso enfrentar uma situação e eu não lembro como que eu deveria agir. Então, eu sei onde está o documento, eu vou lá, eu consulto novamente. Porque não é esperado que a pessoa vá ler e vai decorar tudo de uma vez. Então, você também tem que trabalhar esse reforço da cultura. Esse é tema para um outro vídeo, que vamos focar só na nossa construção e entender esse código, esse manual de cultura. E você também vai usar esse documento quando você for fazer um processo seletivo. Se for abrir uma vaga, se for procurar uma nova pessoa para fazer parte do seu time. E como que você vai usar? Eu já chego lá. Mas entendeu? Você vai usar o código de cultura quando a pessoa entra na sua empresa para fazer alinhamentos. E aí, por alinhamentos, tem as correções, reforços de cultura. E para selecionar as pessoas que entram dentro do seu time para garantir que elas têm esse alinhamento cultural. E aí, por que eu falo da contratação nesse processo seletivo? Porque você vai usar o seu código de cultura para identificar quem são as pessoas que já têm essas atitudes. Porque aí tem algumas situações que acontecem. Vou citar duas situações para vocês que é muito comum de acontecer. Você contratou uma pessoa e essa pessoa ela não é bem alinhada com a sua cultura. Você não tinha clareza da sua cultura. Você não alinhou se ela realmente batia com a sua cultura. Mas você contratou ela. E aí o que vai acontecendo ao longo do tempo? E às vezes pode nem demorar muito tempo para isso acontecer. Você vai viver se incomodando com a pessoa. Você vai dar feedbacks sobre as atitudes da pessoa e você vai falar, explicar, buscar ajudar ela a melhorar. E o que acontece? Parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Parece que a pessoa não deu a menor atenção àquilo que você estava falando. E não quer dizer, pode ser que a pessoa realmente tenha decidido ignorar o que você estava falando. Mas pode ser que você esteja tentando mudar algo nessa pessoa que ela não quer mudar. Porque as pessoas, elas só mudam quando elas querem. E aí você pode pegar e tentar explicar a importância de ser pontual para sua empresa. O como que ela sendo pontual, ela está contribuindo com os objetivos da empresa, ela está alinhada com os valores, ela está alinhada com a missão, com a visão. Só que mesmo assim, isso pode te dar, olha, muito trabalho, te fazer perder muito tempo. Sua hora é valiosa, então você vai aumentando o custo nesse treinamento da pessoa, até um momento que talvez você não veja mais saída. Não é impossível de se mudar uma pessoa, de mostrar para ela os motivos pelos quais essa atitude é importante, mas é uma coisa que pode ser muito trabalhosa, muito demorada. Eu, particularmente, não aconselho muito a fazer isso, mas aí é uma escolha sua. E quando a gente escolhe, a gente está fazendo o quê? A gente está tomando uma decisão da nossa cultura e comunicando algo com a nossa atitude. Então, lembra disso. Cada escolha que você faz é uma ação, uma tomada de decisão e comunica alguma coisa para o seu time. A segunda situação é que você contratou a pessoa. Você vai tolerando esses pontos de incongruência. Que essa pessoa ela é excelente tecnicamente. Você nunca viu um profissional tão bom tecnicamente falando. E você tem medo de perder essa pessoa. Então você tolera as atitudes dela. E aí, por ela ser tão boa tecnicamente, você pensa que ela pode contribuir ainda muito para o time. Ela pode trazer conhecimentos, ela pode ensinar as pessoas. Então você faz uma vista grossa, você passa um pano para as atitudes dessa pessoa. Só que, como eu falei, toda vez que a gente toma uma decisão, a gente está tomando uma ação e a gente está comunicando algo sobre a nossa cultura. Nessa situação, você está mandando uma mensagem para o seu time. Você está mandando uma mensagem para as outras pessoas do time. E aí, o que pode acontecer com essas pessoas do time? O time pode olhar e entender que a partir do momento que você está aceitando as atitudes dessa pessoa, então você está dizendo que é tolerável, que você aceita esse tipo de atitudes. E aí pode fazer com que seu time vá mudando, vá baixando energia, que aí pode ficar mais desmotivado, improdutivo, um pouquinho mais relapso, mais propensos a erro, menos atenciosos. Eles podem começar a deixar de ser colaborativos, falar mais justificativas do que encontrar
ali a resolução do problema. Podem começar a atrasar em reuniões, atrasar as entregas, não comparecer às reuniões, não entregar. Tudo depende de que atitudes você tolerou dessa outra pessoa para as pessoas entenderem qual que é realmente a cultura. A cultura mudou, porque ele agora aceita que esse Bob novo, ele chega atrasado, ele suma, ele entregue as coisas atrasadas, ele apareça numa reunião ou em outra, mas ele aparece na reunião, não colabora com nada, não fala nada, não tenta ajudar. Então, as pessoas vão ver isso como sendo o quê? A cultura da empresa. É isso que é aceitável. Então, eu posso começar a mudar o meu comportamento, adequar a essa cultura da empresa. Porque, novamente, aquilo que você aceita, essa decisão que você toma de aceitar algo, manda uma mensagem de que é que você aceita para todas as pessoas do seu time. As pessoas, elas estão sempre muito mais atentas à ação do que às palavras. É por isso que a cultura, quando eu expliquei lá no começo, ela é sobre o que as pessoas fazem, não é o que as pessoas dizem. E as pessoas não vão olhar aquilo que você diz, elas vão olhar aquilo que você faz. Qualquer tomada de decisão dessas manda uma mensagem sobre a sua cultura e pode afetar o seu time. E aí uma outra coisa que pode acontecer em decorrência desses dois casos, por exemplo, você pode perceber isso ou não. Isso depende, às vezes, do quão apurado é o seu olhar, do quão conectado você está com o seu time e do quão atento você está a essas ações das pessoas, a cultura da sua própria empresa. Porque você pode contratar uma pessoa e essa pessoa entrar na sua empresa e o seu time estava lá, redondinho, com autonomia, proatividade, uma produtividade maravilhosa. Era um pessoal que trabalhava feliz da vida, motivado, estava sempre colaborando, as pessoas chegavam na hora nas reuniões, as pessoas tinham uma parceria, uma colaboração bacana de trabalho. E de repente, você contratou uma pessoa, e aí as pessoas, elas podem ter dois tipos de mudança quando você contrata alguém. Elas podem ir por esse caminho que eu comentei, de baixar essa energia delas, ou elas podem ser elevadas por essa pessoa. Essa pessoa pode contagiar as outras e puxar elas para cima ou para baixo. E aí entra muito essa questão de qual que é a sua cultura, qual que é a mensagem que você está passando para o seu time, o que você está tolerando de verdade na prática, não aquilo que você diz. Então comece a observar, porque às vezes você pode contratar uma pessoa e ser que nem o primeiro caso do Bob que eu citei. Na frente de você, essa pessoa, ela parece alinhadíssima, mas por trás não é. Então, quando você observar, contratei a pessoa, parece bem alinhada na cultura, mas observei que o meu time como um todo mudou a energia deles e não teve outra mudança, só realmente entrou uma pessoa diferente no time. Então você vai ter que analisar com mais calma o que às vezes está acontecendo quando você não está olhando. Será que essa pessoa é um Bob? Que está lá na reunião, está na sua frente, colaborando, dando ideias, colocando super à disposição. Mas aí quando as pessoas procuram, trata mal, nunca tem tempo, não quer ajudar, manda falar com outra pessoa, ignora. Então observa, porque às vezes os sinais, eles podem vir através de como está o seu time ressoando a entrada de uma pessoa específica. Começa a olhar mais para o seu time, para o geral. Está tendo mudanças. Quando que aconteceram essas mudanças? O que houve que teve de diferente? E aí, quando mais que você usa essa cultura? Você também vai usar a sua cultura quando você cria um produto, cria um serviço, vende um produto, presta um serviço. Quando você se posiciona no mercado, quando você se comunica. Então, isso você leva além, você transparece. Então, isso não é só interno. Você usa a sua cultura também externamente, você comunica. Por isso que ela precisa ser muito bem avaliada. E assim, falando o tempo inteiro, a decisão que você toma manda uma mensagem daquilo que você aceita ou não aceita, da sua cultura. E eu comecei, mas no começo eu comentei uma coisa, para avaliar que pode ser que você tenha aí um líder, um gestor, ou até você mesmo, dono do seu negócio digital,
que se atrasa para as reuniões, às vezes dá muitas desculpas, que vive falando, que está sempre ocupado, que promete entregar uma coisa para o time naquele prazo e não cumpre com a sua palavra. E aí, você tá lá incomodado com essas coisas do seu time, porque toda vez que eu vou pedir pro Bob uma coisa, nunca pode. Sempre mil justificativas, sempre muito ocupado, sempre muito atarefado. Mas começa a olhar como você tá agindo. Porque as pessoas, elas não seguem o que é falado, elas seguem aquilo que é feito. Então você é um reflexo da sua cultura. Aquilo que você age, aquilo que você faz, isso vai refletir nas pessoas muito mais do que aquilo que você está falando. Porque as pessoas são assim, elas copiam, elas refletem o outro faz e não o que o outro fala. Então, quando você tem uma empresa, ou você é dono, ou você é líder, ainda mais dentro do mercado digital, quando a gente tem uma predominância de negócios à distância, você tem que cuidar muito aquilo que você vai refletir no dia a dia, porque é isso que as pessoas vão copiar. Então, se você começa a ver que a cultura da sua empresa ela tá com esses pontos desalinhados, olha o que você está fazendo. O que os líderes que te representam dentro da empresa estão fazendo? Porque às vezes o problema não está no time em si, mas está em quem eles olham para buscar referência. E aí, quando você começa a analisar isso, você vai tendo cada vez mais clareza da sua cultura. E aí, não quero que ninguém se desespere se às vezes está tendo todos esses problemas que eu mencionei e alguns outros que vocês foram identificando. A cultura, ela pode mudar. Apesar de a gente ter dificuldade de mudar pessoas, mas a gente pode moldar a nossa cultura. E aí, obviamente, vão ter pessoas que vão se adaptar e vão ter pessoas que não vão se adaptar. E aí, novamente, é o quê? Uma decisão sua. Então, você vai vendo que o quê? Nossa, mas tem muito atraso. Eu prezo pelo tempo das pessoas. Eu prezo pela pontualidade. Eu prezo pelo respeito às pessoas de um modo geral. Então, o que eu posso fazer hoje para mudar isso? Você pode, por exemplo, ter uma reunião, chego 5 minutos antes, para dar o exemplo para as pessoas. Eu posso, por exemplo, não agendar uma reunião atrás da outra. Por quê? Porque vai que essa reunião passou um pouquinho do horário. Ou entre uma reunião e outra eu preciso comer um negocinho, tomar uma água, usar o banheiro. Então você começa o quê? Deixa ali um intervalo. 15, 20, 30 minutos entre uma reunião e outra. Se você previne de acabar atrasando na reunião e dando um mau exemplo. Quando eu dou um prazo para as pessoas, vou fazer isso. Cumpra. Começa a mudar as suas atitudes. Para mostrar para as pessoas essa mudança. Para ser o exemplo da mudança. E aí você pode até cobrar as pessoas, porque está dando o exemplo. Lembra sempre, 2 coisas importantes. Primeira, as pessoas seguem o que é feito. E o que é feito por aquelas pessoas que representam a empresa. Segunda coisa, toda decisão que você toma, que você aceita e aquilo que você não aceita, isso é uma ação. Tomada de decisão é uma ação. E ação comunica algo para toda a empresa e deixa muito claro o que é aceitável e o que não é aceitável. E isso reforça a sua cultura. Tenha sempre em mente esses 2 pontos, que por aí você já começa a mudar a sua cultura. Mas aí me conta, a sua cultura, avaliando quando você estava assistindo esse vídeo, ela realmente é a cultura que você queria ter na sua empresa? Ou ela é uma cultura que está desalinhada? Não é como você queria, não é como você fala? Deixa um comentário que eu quero saber. E não esquece, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Até o próximo, meu povo.